Você sabia que nas profecias de São Malaquias já veio o Papa Pedro II? A profecia dos papas atribuídas a São Malaquias prevê que um papa chamado Pedro II seria o último a servir, e o seu pontificado seria marcado por tribulações. Este papa, descrito como Petrus Romanus, Pedro o Romano, estaria no fim dos tempos com a destruição da cidade das 7 colinas, Roma e o juízo final. Detalhes da profecia. A profecia, que é de um texto de 112 ou 113 lemas em latim, foi supostamente escrita por São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII, durante uma visão mística em Roma. A lista de lemas, que começa com Celestino 1143 ou termina com Pedro Romano, descreve cada papa de forma simbólica, com referência a seu nome, país de origem e outros elementos que o caracterizam. O lema para o último Papa Petrus Romanus, Pedro II, é: na última perseguição da Santa Igreja Romana reinará Pedro, o Romano, que apacentará seu rebanho em meio a muitas tribulações, ao final das quais a cidade das 7 colinas será destruída e virá o temido juízo final. A cidade das 7 colinas se refere a Roma. Petrus Romanus, Pedro II, seria o último Papa a governar o rebanho de Deus em meia tribulação. Essa profecia muitos nem acreditam que ela existe, mas é uma profecia real. Talvez você me pergunta, mas Pedro II, quem é Pedro II? Nesse conclave que teve no Vaticano, todos achavam que o Papa seria Pedro Parolin. Para se fechar a profecia de São Malaquias, Pedro Parolin, muitos pensavam que ele seria o Papa nesse conclave. Mas aí está um grande mistério. No ano de 1972, Jesus escolheu um homem com o nome de Bento da Conceição, e a ele fez um chamado para preparar o seu rebanho para esse último final dos tempos. Bento da Conceição foi um escolhido por Deus, um homem simples, um pai de família, e teve o chamado de Deus para uma grande missão de receber as suas mensagens diante do Santíssimo Sacramento. Com o passar do tempo, ele disse que o nome dele seria mudado e que seria Pedro II. E agora vamos conferir algumas mensagens de Jesus da Santíssima Virgem Maria ao profeta Pedro II de Santa Catarina, com relação ao final dos tempos e os acontecimentos na igreja. Na mensagem do dia 8/12 de 2016, só os filhos da luz preparados estão. Nem dentro da Santa Igreja Católica que passei a Pedro I se dar o respeito mais para comigo. Então o que virei fazer? Fechar as portas do meu templo e deixar para os que vêm me respeitando. Este vem me traindo, tirando palavras da Bíblia, achando que pode mexer no que me pertence. Como já declarou quem ele é, então é minha vez de entrar com os meus anjos e limpar tudo primeiro. Jesus de Nazaré ao profeta e Papa Pedro II, na mensagem do dia 8/12 de 2016. Jesus se refere à limpeza que acontecerá nesses tempos de hoje dentro da Igreja Católica. Na mensagem do dia 8/1 de 2017 de Jesus, da Santíssima Trindade ao profeta Pedro II, diz: meu filho Papa Pedro II, jamais eu diria a outro que estás escrevendo. Os antigos profetas e meus apóstolos escreveram o que eram para ser dito. Os meus desígnios de rei, no momento quando vierem a mexer no que foi escrito, tudo desandou. Vê que no teu tempo de criança, meu filho, não se via o que vendo estás. A palavra viva de Deus, esta que já escreveste, foi para que fosse feita uma limpeza nos corações, tirando toda a maldade. Santíssima Trindade e Papa Pedro II, na mensagem do dia 8/1 de 2017. Na mensagem do dia 27/1 de 2017, a Santíssima Trindade disse novamente: como o último que está sendo, tenho que tão logo assumir para não embaraçar quem por mim vem esperando. Já na mensagem do dia 31/1 de 2017, Maria Imaculada Conceição disse ao Papa Profeta Pedro II: então agora não resta mais nada. O próprio inimigo começou a entrar no Vaticano depois de João Paulo II e declarou mudança dentro da igreja de Pedro I. Esta é a razão pela qual não mais pôde ser prolongado. Por isso, estejam de prontidão para esperar o meu Santo Filho Jesus e eu junto com ele, que sou sua mãe e mãe dos filhos da luz, Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II.
Bom, aqui trazemos algumas partes de mensagem de Jesus à Santíssima Virgem Maria, dita ao profeta Pedro II no livro A Palavra Viva de Deus. Jesus escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens usando apenas a mão do profeta Pedro II, diante do Santíssimo Sacramento em sua capelinha no Santuário de Deus Pai. E nessas mensagens, Jesus diz sobre os acontecimentos que iriam acontecer dentro da Igreja Católica, a nova cartilha que iria sair, a mudança na Santa Missa e a desobediência a Deus. Nossa Senhora, no ano de 1985, a vidente australiana Pietrocita, ela fala sobre o Papa e profeta Pedro II. Ela diz: sabeis que um vigário grande e santo estará escondido, ele, Papa Pedro II. Enquanto isso, o antipapa reina no trono de Pedro, e esse Papa Pedro II será o último Papa de toda a história, e ele guiará a Igreja em sua era escura e tempo de escuridão em seu momento final da história da humanidade. Rezai também por este futuro Papa, pois ele precisa muito de vossas orações. Ele não é um sacerdote, e neste momento é um pai de família comum e corrente, mas mesmo assim conhece a missão que lhe ha sido confiada, e também nosso santo vigário, o Papa João Paulo II. Então, na segunda-feira, nós tínhamos programado ver as cataratas, né? Nós amanheceu chovendo, então mudamos o plano, fomos até lá na Cidade de Leste, atravessando a fronteira. Foi eu, João Batista, Bruno e eu, e quem nos levou foi, esqueci o nome agora, o motorista, né? Que agradeço o motorista, né? Seu Silvino, ele nos acompanhou o tempo todo. Isso, e então fomos almoçar na casa do seu Júlio e dona Helena. Eles lá nos mostraram um caderno, está escrito mensagens, não sei se dá para ver, mas é um polígrafo escrito, tatilo escrito em espanhol. E não dá para ver, né? É um caderno assim, escrito à máquina, bem, dá para ver que é antigo, papel antigo. E nestas mensagens tem uma página ou duas páginas que fala sobre o Papa. Tem vários parágrafos, mas só fotografamos aquele principal que nos interessa. Este primeiro parágrafo que vou ler são palavras de Nossa Senhora, dadas em 1984 a um vidente da Austrália, vidente que se chama Pedrinha. Piedrecita em espanhol é Pedrinha, mas é um codinome, um apelido, como o profeta antes se chamava Aristo, né? E diz assim, esse parágrafo 58, quando o Santo Papa morrerá mártir, a Igreja, a verdadeira Igreja de Jesus, deverá ocultar-se. Depois da morte do meu amado filho, João Paulo II, o trono de São Pedro ficará vazio durante um tempo e depois um falso Papa, um antipapa, será eleito ao trono de São Pedro e não será outro mais que o profeta do Anticristo. Trará ele o caos na Santa Igreja, Santa Mãe Igreja, porém seu tempo será curto e no final será vencido pelo grande guerreiro, o arcanjo São Miguel. Durante esse período não faltará, pois em um lugar oculto, um santíssimo vigário que cuidará da igreja doliente, que seria a igreja sofredora. Então, Nossa Senhora diz que durante esse período do antipapa não faltará, num lugar oculto, um santo vigário que cuidará dessa igreja que sofre. Depois, em 1985, esse é de 84, 85 diz Nossa Senhora ao mesmo vidente: sabeis que um vigário grande e santo estará escondido, o Papa Pedro II, enquanto o antipapa reina no trono de Pedro. Este Papa Pedro II será ele o último Papa de toda a história e ele guiará a Igreja em sua era escura.
os tempos obscuros em seus momentos finais da história e da humanidade. Rezai também por ele, por este Papa, pois ele necessita de vossas orações. Não é sacerdote e neste momento é um pai de família, comum e corrente, todavia conhece a missão que lhe foi confiada, e também nosso santo vigário, Papa João Paulo II. E tem mais um parágrafo para finalizar. Em 1986, se não me engano, Nossa Senhora sempre que fala: pronto, queridos. Aliás, em breve, queridos filhos meus, compreendereis qual a grande missão que temos outorgado a esse filho, vidente de Austrália. Igualmente, tem sido profetizado por muitos santos na história da Igreja, e através de muitas aparições, eu, hoje, e este filho meu, em quem está destinado a sentar-se na na cadeira de Pedro, como Papa Pedro II, o último Papa reinante na Santa Igreja. Quero que entendais porque falarei com as mesmas palavras em cada lugar de aparição e através do mundo que a Igreja tem que saber e entender que a morte do nosso amado vigário Papa João Paulo II, um falso Papa, se sentará na sede de Pedro. Atualmente é um cardeal. Quando ali está sentado no trono de Pedro, vocês, filhos meus, não havereis de segui-lo e obedecê-lo, porque ele estará posto ali por nosso inimigo, Satã, Lúcifer, rei dos demônios. Estará posto igualmente sobre a cadeira de Pedro pelo anticristo. Assim, cuidado, escutai e mantende vossos olhos abertos e os muitos acontecimentos que ocorrerão dentro da Santa Mãe Igreja em breve tempo, em pouco tempo. Isso foi em 1987. Então são esses 3 parágrafos, sobretudo o segundo, fala do Papa Pedro II, e este casal, a Helena e o Júlio, disseram que leram isto antes de conhecer aqui a obra, e foi por isso que eles vieram para cá também, em Taquaras, e estão seguindo, porque já tinham lido essa mensagem e depois vieram a conhecer o Papa Pedro II. Lá da Austrália, em relação ao futuro aqui no Brasil muito distante, dizer que Pedro II seria um Papa pai de família. Tem alguma coisa de coincidência aí? Obviamente que não. Alex, sem contar que esse noticiário saiu até no Fantástico, foi uma vez, na Rede Globo, que comentou, que o próximo Papa já se cogitava, que seria Pedro II, e poderia ser um pai de família, poderia ser uma pessoa comum, Então, tudo vai se fechando, tudo vai batendo. Bom, depois de tudo isso, você pode me perguntar, mas por que Pedro II? Por que ele foi escolhido como último Papa? Para preparar o rebanho, os escolhidos. Talvez você pensa, mas as profecias não deveriam se cumprir no Vaticano, fazendo conclave? Não, mas infelizmente agora está o Papa Leão XIV, atualmente no Vaticano, escolhido no conclave. Já o Papa Pedro II foi escolhido pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus. No Santuário de Deus Pai, o padre Rômulo Cândido, com dúvidas, pediu a Pedro II que perguntasse a Jesus por que Papa, e Jesus respondeu: conclave. Você sabe que para chegar a um cargo desse, eu sei que você é muito criticado, pelo menos pela maioria dos eclesiásticos, que eu não tenho capacidade para isso e que não fui nomeado por nenhum deles. Mas, como o padre Romo sabe explicar, São Pedro foi nomeado, ele fez não fez nada, ele mesmo me fez de Pedro o primeiro Papa. Foi isso, padre Romo? Não precisou, Nem sabiam que Jesus ia nomear um Papa, Foi tudo improvisado.
E Jesus não precisa pedir sugestão para ninguém. Quando Deus criou o mundo, não pediu sugestão para ninguém. Ai de nós se a gente tivesse dado palpite para Deus, Deus tivesse aceito nossos palpites. Deus não precisa de palpite. Ele, a sabedoria infinita, né? Para o governo da sua igreja, a mesma coisa. Primeiro Papa, não havia nem esse nome, não havia nem a ideia, não havia de jeito nenhum uma coisa que parecida. E Jesus então toma a iniciativa. Eu quero um chefe na minha igreja. E nem São Pedro entendeu direito o que se tratava. Mais tarde, quando veio o Espírito Santo, no Pentecostes, aí ele entendeu melhor, como chefe da igreja, e os outros também entenderam. E ele foi para Roma com toda a coragem, né? São Pedro em Roma, sabe o que é isso, né? Você, por exemplo, você ter a ordem de ir lá para a China para governar o mundo. Ir para a China não ser uma palavra de chinês. Vai lá para a China, lá é o centro do mundo. Assim aconteceu com São Pedro, né? Vai lá para Roma, lá vai ser o centro espiritual do mundo. Aí Jesus fala, não pede ideia, não pede sugestão. Falou e acabou. E ele entendeu que ele foi escolhido pelo Espírito Santo, mas não teve conclave. Conclave quando é escolhido pelos cardeais, bispos e padres. Sem conclave, porque foi escolhido pelo próprio Espírito Santo. Por isso, o Papa Pedro II Bento da Conceição foi escolhido sem conclave pelo próprio Espírito Santo. Se você quer conhecer mais sobre as mensagens de Jesus, passada a ele, no livro com mais de 4.000 mensagens, acesse os sites www.apalavravivadedeus.com.br ou www.ceifadores.com.br. Ele também recebeu a assinatura do próprio Deus debaixo de um pé de árvore. Pedro II, ao estar debaixo de um pequeno pé de árvore, notou que Deus estava dando um sinal. Quando viu uma letra em cada galho, cortou e formou a palavra Deus. Nada mais, nada menos que a assinatura do Criador. Assim sua história começou a mudar. Ele passou a ser um instrumento para escrever os assuntos sagrados. Então se cumpriu as profecias de São Malaquias. Dita que o último Papa seria Pedro II, o Romano. Pedro II foi escolhido sem conclave pelo próprio Espírito Santo. Jesus confirmou ao profeta Pedro II, Bento da Conceição, que ele seria o último Papa sem conclave. Se cumpriu as profecias de São Malaquias.